Se você, como eu, é um navegante do tempo e está assistindo essa aula em algum momento do futuro, seja muito bem-vindo. Parabéns pela iniciativa de estudar. Disseram para gente que estudar é chato, é cansativo, é difícil, e provavelmente você aí teve algum professor que fez essa ideia se confirmar. Mas agora, nesse momento aqui, eu quero que você se lembre daquele professor ou professora totalmente especial, aquele que amava o que fazia e que fazia a matéria parecer mais fácil, mais suave. É nesse espírito que eu quero que a gente ingresse nesse universo do direito penal, nesse universo do processo penal, das leis penais especiais. Que os meus amigos, professores de outras matérias não me escutem, mas essa parte do direito penal é a melhor matéria do direito. Então, eu sou muito grato por poder estar aqui agora conversando com vocês sobre esses temas. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre tipicidade penal. Nós vamos entender o que é a tipicidade penal e como nós vamos aplicar a tipicidade para resolver questões do direito penal. Então, vem comigo aqui nessa jornada, que ao final dessa aula eu garanto que você vai acertar qualquer questão dos concursos da Guarda Municipal que envolvam o tema tipicidade. Tudo bem? E com isso, você vai se aproximar aí mais do seu sonho e de ver o seu nome lá na lista dos aprovados. Meu nome é Rodrigo Peçanha, eu sou professor de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Especial desde o ano de 2006 e atualmente sou delegado de polícia aqui no estado do Espírito Santo, lotado na Delegacia de Infrações Penais Outras da cidade de Guarapari, uma belíssima cidade. Olha, para a gente entender o que é tipicidade, a gente vai primeiro entender o que é tipo penal e depois vamos entender o que é fato típico. Então, nós vamos ter o conceito de tipicidade. Para que ele seja entendido, nós precisamos entender primeiro o que é o tipo penal e o que é esse tal de fato típico. Tipo penal é a descrição dada pela lei penal a uma conduta ilícita. É simples assim, é a descrição dada pela lei penal a uma conduta ilícita. Por exemplo, no crime de homicídio, lá do artigo 121 do Código Penal, o tipo penal é matar alguém. Está lá escrito no artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Então, esse é o tipo penal. No artigo 155, por exemplo, do Código Penal, vem previsto o crime de furto. E aí, lá no tipo penal do artigo 155, vai estar escrito subtrair para si ou para outra pessoa, pois a lei é móvel. Então, esse é o tipo penal, o que vem escrito lá na lei penal, previsto como crime. Tudo bem? Então, já vimos o que é o tipo penal, agora vamos ver o que é o fato típico, para depois falarmos em tipicidade. O fato típico é um fato humano que se enquadra com perfeição nos elementos descritos pelo tipo penal. Então, é um fato humano, uma conduta humana, que vai encontrar enquadramento, vai encontrar encaixe, conexão com aquilo que está descrito no tipo penal, que nós já vimos que é o que vem lá escrito na lei penal. Então, a conduta de subtrair para si ou para outra pessoa uma coisa alheia móvel caracteriza o crime de furto, já que essa conduta se amolda, se subsume, se enquadra, se encaixa no modelo descrito pelo artigo 155 do Código Penal. Então, se um fato é típico, esse fato vai se enquadrar, vai se amoldar a uma descrição contida no tipo penal. Ao contrário disso, se uma conduta humana não se enquadrar em nenhuma descrição descrita por nenhum tipo penal, nós teremos um fato atípico, um fato que não é crime. Por exemplo, até o ano de 2005, havia no Brasil o crime de adultério, que ficava previsto no artigo 240 do Código Penal. Mas aí veio uma lei, a 11.106 de 2005, e revogou esse artigo, retirou esse artigo. Então, atualmente, cometer adultério não é crime. Por mais imoral que seja, não é uma conduta criminosa, porque não está previsto na lei penal como crime. Então, a regra é bem simples.
Se a conduta estiver prevista em um tipo penal, ela é, em regra, crime. Agora, se a conduta não estiver prevista no crime penal, ela jamais será crime. Ela sempre será uma conduta atípica. Beleza? Então, para resumir, nós temos um fato típico, que vai ser um comportamento humano previsto em uma lei penal como crime, e temos o fato atípico, que é qualquer conduta humana que não esteja prevista na lei penal como crime. E aí, o fato típico, pessoal, ele tem 4 elementos. Então, anote aí que o fato típico tem 4 elementos. E quais são esses 4 elementos do fato típico? São a conduta, o resultado, a relação de causalidade, que a gente também chama de nexo causal, daqui a pouco eu falo disso, e a tipicidade. Na aula de hoje, nós vamos observar a tipicidade, mas saibam que o fato típico, que é essa conduta humana que vai realizar algo descrito no tipo penal, possui 4 elementos: conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Então, acompanhe aqui comigo. Uma conduta produz um resultado. Esse resultado se liga a essa conduta por esse chamado nexo de causalidade, ou relação de causalidade. É causa e efeito. Se eu pego uma pedra e lanço numa vidraça e a vidraça se quebra, a vidraça quebrada é o resultado da minha conduta de lançar a pedra. E a trajetória da pedra para quebrar a vidraça é um nexo de causalidade. Então, existe uma relação causal de causa e efeito entre o lançamento da pedra e a janela, a vidraça quebrada. Tudo bem? Então, vamos lá. O fato típico tem os elementos conduta, resultado, relação de causalidade e aí tipicidade. Notem, eu posso quebrar uma janela de maneira culposa, porque eu não observei que tinha uma janela ali, estava brincando de jogar pedras e tinha um vidro lá que eu não vi, acabei quebrando um vidro. Existe conduta criminosa aqui? Não. E por que não existe, Rodrigo? Você não quebrou o patrimônio? Sim, mas o crime de dano, ele só prevê a modalidade dolosa. E aí, dolo e culpa são teorias da conduta que nós vamos estudar num outro momento, numa outra aula, onde vamos abordar especificamente dolo e culpa, que está lá no estudo da conduta humana. Tudo bem? Então, para ter relevância penal, nós temos que fazer uma análise da tipicidade. Ou seja, para saber se aquela ação ou omissão daquele agente se adequa, se amolda a algum tipo penal, nós temos que avaliar a tal tipicidade. Mas, Rodrigo, e aí nos casos de tentativa, né? Não é crime também tentar matar alguém? Olha, nesses casos dos crimes na forma tentada, aquele resultado naturalístico, por exemplo, no homicídio, a morte, né, da vítima, não acontece por circunstâncias contrárias à vontade do agente. Então, o sujeito quer matar, ele inicia uma sequência de disparos na direção da sua vítima, mas a sua arma falha. Então, por circunstâncias contrárias, alheias à sua vontade, o crime não se consuma. Ele vai responder por isso, sim. Mas aqui, nos casos de tentativa, nós vamos analisar apenas a conduta desse agente e a tipicidade. Aqui a gente não estuda nexo causal exatamente porque não há o resultado naturalístico descrito lá no tipo penal. O nosso exemplo, a morte dessa pessoa, dessa vítima. Portanto, no caso de tentativa, olhamos apenas conduta e tipicidade. Tudo bem? Então, no estudo aqui do fato típico, nós temos que estudar conduta e aí a gente entra em dolo, culpa, os atos reflexos. Nós estudamos também o resultado. Esse resultado pode ser só jurídico ou pode ser um resultado naturalístico. Estudamos a relação de causalidade, também chamada de nexo causal, e aí nós vamos ver a teoria da causalidade adequada, da equivalência dos antecedentes causais, teoria da imputação objetiva. Aqui também na relação de causalidade estudamos as concausas, né? Um tema tão temido aí pelos
pelos estudantes de direito, mas que é um tema simples, basta que você saiba a forma de abordar. Diremos que existem causas pré-existentes, concomitantes, supervenientes, e vamos estudar como essas concausas se relacionam com a possibilidade de se atribuir àquele agente a responsabilização por um fato criminoso. Se tiver muito rápido, vocês dão um pause e voltam um pouquinho, assistam novamente. Essa é a vantagem da aula gravada. Mas concausa é basicamente isso. São fatos ali pré-existentes, concomitantes, ou supervenientes que vão afetar de alguma forma essa cadeia, essa relação de causalidade. Isso estudamos lá na relação de causalidade, que também não é aqui o objeto da nossa aula hoje. Então, para vocês ficarem afinados, o estudo do fato típico compreende tudo isso. O estudo da conduta, o estudo do resultado, o estudo da relação de causalidade, com todas essas coisas que vêm, que acompanham esses temas. A tipicidade, portanto, notem, é um elemento do fato típico. Beleza? Quais são os elementos do fato típico? Eu já disse para vocês, são 4. Conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Hoje a nossa aula está aqui na tipicidade. E essa tipicidade, então, vocês vão escrever assim, tipicidade, e vão puxar 2 setas. E vão escrever assim, tipicidade formal, tipicidade material. A tipicidade pode ser formal ou material. Beleza? Tudo bem? E a gente começa pela tipicidade formal. A tipicidade formal, presta atenção, é um juízo de subsunção, de enquadramento, de encaixe, de molde. Né? Aquela conduta se amolda, se enquadra. Então, tipicidade formal é esse juízo de subsunção entre a conduta praticada pelo agente no mundo real e aquele modelo descrito lá pelo tipo penal. É uma adequação dessa conduta àquele catálogo de fatos descritos como criminosos pela lei penal. Então, para a gente usar os exemplos ali que nós já demos, o furto e o homicídio, né? Matar alguém. A conduta de matar alguém se enquadra lá naquele tipo penal do artigo 121. Então, nós temos tipicidade formal. Subtrair uma coisa alheia móvel para si ou para outra pessoa, para outrem. Nós temos tipicidade formal porque aquela conduta se enquadra, se encaixa lá no que está descrito no artigo 155 do Código Penal. E aí temos diversos outros tipos penais. Né? O estupro no artigo 213 do Código Penal, o roubo no artigo 157 do Código Penal. Então, alguns crimes descritos no Código Penal e alguns crimes descritos em leis penais especiais. Por exemplo, o crime de tráfico de drogas, que está no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. O crime de abuso de autoridade, que está lá na Lei 13.869 de 2019. Tudo é tipo penal. Todas essas formas aí previstas em lei de condutas que são criminalizadas. Mas a base, pessoal, é a mesma. Se você entender tipicidade aqui, para os nossos exemplos mais simples de homicídio, de furto, você vai conseguir identificar se há ou não tipicidade na conduta quando estudar as leis penais especiais, o abuso de autoridade, o tráfico de drogas, o uso de drogas para porte de drogas para consumo pessoal, melhor falando. Então você vai entender qualquer crime se você entender esse conceito de tipicidade. A doutrina, então, vai nos dizer que tipicidade é uma operação pela qual se analisa se o fato praticado pelo agente encontra correspondência em uma conduta prevista em lei, como crime ou como contravenção penal. Beleza? Tipicidade é isso, então, é essa análise. Tudo bem, e aí vocês podem falar, tudo ok, Rodrigo, entendi o que é tipicidade formal, já entendi que é um enquadramento da conduta lá no que está descrito na lei penal. Mas a tal da tipicidade material, o que é isso? Você disse que a tipicidade, mandou puxar 2 setas lá, tipicidade formal, aí já entendemos o que é tipicidade formal, mas mandou falar também, mandou puxar a setinha para dizer que a tipicidade poderia ser material. O que vem a ser essa tipicidade material? Tipicidade material, também chamada de tipicidade
substancial. Material ou substancial, tanto faz, mas comumente se usa o termo tipicidade material. A tipicidade material é uma lesão ou um perigo de lesão a um bem jurídico tutelado pela norma penal, em razão da prática daquela conduta pelo agente. Como assim, Rodrigo? Não entendi nada. Lesão, bem jurídico tutelado, risco de lesão. Como assim? Olha só, vamos conversar sobre isso aqui para ficar na memória de vocês. O direito penal, pensem comigo, é só um dos ramos do direito, certo? Existe o direito civil, o direito do trabalho, o direito tributário, direito marítimo, direito aeronáutico, tem vários ramos do direito. Cada um desses ramos do direito tem suas regras próprias, né? O Estado meio que define, dentro de uma escala de valores, quais são os bens jurídicos, os valores que a sociedade mais preza e que merecem proteção do direito. E aí define uma dessas matérias, define nessas matérias uma série de regras que vai tutelar, que vai proteger esses bens. Se a gente estiver diante de um contrato de compra e venda, por exemplo, o direito civil vai providenciar as regras para a formação desse contrato, para as cláusulas, o que pode, o que não pode, vai prever o que acontece se uma das partes deixar de cumprir o contrato, etc. Então, o Estado aqui olhou aquela relação contratual e entendeu que o direito civil dava conta. Seria o suficiente para regulamentar essa matéria. Só que nós temos determinados bens jurídicos que são importantes demais, que gozam de uma certa preferência nessa proteção. Por exemplo, a vida, o principal bem jurídico, depois disso a liberdade, o patrimônio, a dignidade sexual, são determinados bens jurídicos, valores importantes para a sociedade, que devem ser tutelados pelo braço mais forte do Estado, que é o direito penal, que tem as punições mais severas. O direito penal é o único dos ramos do direito que consegue pegar o indivíduo e enclausurar esse indivíduo, impedindo a sua liberdade de locomoção. O direito civil faz isso lá dentro do direito de família, no caso do indivíduo que não paga as suas prestações alimentícias, né? Mas, como regra, é o direito penal que vai usar esses métodos mais coercitivos, mais invasivos, mais fortes, para proteger esses bens jurídicos que são mais importantes para a nossa sociedade. Então, se um contrato é violado, as partes buscam o judiciário e, resumidamente, isso vai se resumir em dinheiro. Um vai ter que pagar o outro. A gente pode ter uma execução de bens, a gente pode ter uma penhora de um valor qualquer, mas é por ali que as coisas vão se resolver. Agora, se um ser humano retira a vida de outro, a solução que o Estado encontra para reprimir essa conduta, ela é mais drástica. Ela vai acabar significando o encarceramento daquele autor daquela conduta criminosa. Tudo bem? Se o indivíduo aponta uma arma para uma vítima e exige que essa vítima lhe entregue o seu veículo, cometendo assim um crime de roubo, o braço mais forte do Estado vai atuar e esse indivíduo vai ter a sua liberdade restringida, ou se ele obriga essa pessoa a manter relações sexuais com ele, praticando um crime de estupro, né? Portanto, esses bens jurídicos mais importantes são protegidos pela norma penal de maneira especial. São protegidos pelo Estado de uma maneira mais drástica, mais efetiva, né? Aí nós vamos pegar essa ideia e vamos entender então que existem bens jurídicos, vida, liberdade, honra, dignidade sexual, que são tutelados pela norma penal. Bem jurídico tutelado. Isso é o bem jurídico tutelado. Aí é o seguinte, vamos usar aqui o exemplo do patrimônio, que é o exemplo mais tranquilo. O furto, por exemplo, ele está lá dentro do capítulo dos crimes contra o patrimônio. Portanto, o tipo penal do artigo 155 protege, tutela o patrimônio. O legislador disse assim, vamos proteger o patrimônio das pessoas.
Se alguém subtrair uma coisa alheia móvel, seja para si mesmo, seja para uma outra pessoa, essa pessoa vai cometer um crime. E nós vamos chamar esse crime de furto. E esse sujeito pode pegar uma pena de reclusão, que vai de 1 a 4 anos e também vai ter que pagar uma multa. Então vamos imaginar aqui que Caio, nosso agente aqui, criminoso, entrou numa loja da Vivara, tá bom? Aquele monte de anéis, diamantes, etc. E aí, numa distração do vendedor, ele subtraiu uma cartela cheia de anéis de diamantes, avaliada em R$ 150 mil. Vamos fazer um teste aqui agora com essa conduta hipotética do nosso Caio. Tá? A conduta de Caio possui tipicidade formal? Então vamos ver. Caio subtraiu para si uma coisa alheia móvel, os anéis não eram dele, né? E essa conduta de Caio se enquadra do que está descrito lá no artigo 155, tipo penal de furto. Então, a conduta de Caio possui tipicidade formal. Ponto. Já sabemos isso. Mas será que a conduta de Caio possui também tipicidade material, substancial? A ideia é a seguinte. Caio, fazendo isso, subtraiu para si R$ 150 mil na forma de anéis de brilhante, cometeu sim o crime de furto. Aquela conduta dele afetou o bem jurídico tutelado pela norma penal, que é o patrimônio. O patrimônio daquela unidade da loja foi afetado por conta da conduta de Caio. Então, a conduta de Caio tem tipicidade formal, porque o que ele fez está escrito na lei penal como crime, e tem também tipicidade material, porque a sua conduta afetou o bem jurídico tutelado pela norma, que é o patrimônio. Por vezes, no entanto, a conduta do indivíduo vai possuir tipicidade formal, vai se subsumir, se enquadrar aquele tipo penal, porém, não vai chegar a violar o bem jurídico tutelado pela norma penal. Então vamos imaginar que o mesmo Caio agora entra em um supermercado, está ali andando pelo supermercado cheio, e existe um expositor cheio de balas ali. E ele, com vontade de comer uma bala, mas sem querer fazer o pagamento, então dolosamente, no intuito mesmo de subtrair uma coisa que não era dele, vai lá e pega uma dessas balas, abre, coloca na boca, joga o papel fora e passa e vai embora, ainda mastigando a bala. Então notem, essa conduta possui tipicidade formal? Sim, ele subtraiu para si uma coisa alheia móvel. Mas será que essa conduta chegou a ameaçar o patrimônio daquele supermercado, uma bala de 20 centavos? E a resposta é não. E daí, por conta disso, começou a se teorizar sobre o princípio da insignificância, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. O princípio da insignificância atua exatamente aqui, desconstruindo a tipicidade material. Então, aquela conduta é tida como ínfima, é tida como irrisória pelo direito, porque não chega sequer a ameaçar o bem jurídico tutelado pela lei penal, que é, no nosso exemplo, o patrimônio. Tudo bem, pessoal? Então, tipicidade formal é o enquadramento da conduta no tipo penal descrito no artigo, em um dos artigos lá da lei penal. E a tipicidade material, por sua vez, é essa violação ao bem jurídico tutelado. Tudo bem? Muito obrigado pela participação de vocês. No decorrer aí das semanas, nós vamos gravar novas aulas. Eu quero fazer uma aula com vocês só sobre conduta, eu quero fazer uma aula com vocês sobre nexo de causalidade. Eu quero explicar isso porque, juntando todas essas informações, nós vamos ter condições de resolver todas as questões aí das provas para a Guarda Municipal. Tudo bem? Um forte abraço aí, fiquem todos com Deus.